E fala aí pessoal, tudo bom? O Nicolas aqui, bora para mais um vídeo do canal. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal na Odds, tem o grupo do Facebook, tem o canal do Telegram também aí na descrição. E cara, bora fazer uma análise de Bitcoin aí, mais uma atualização, né? Da última análise que foi feita, tá? E só dando uns updates pra vocês aí, tá bom? Então antes de mais nada, só a vinheta da FTX aí pra vocês, tá? Não conhece a corretora? Dá uma olhada que vale a pena pra caramba. Conheça a FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado. Deposite e saque reais por meio de transferência bancária e BRZ. E opere mercados futuros com sua banca em moeda fiat, criptomoedas e ações americanas. Por meio da FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar seu risco já sabendo quanto vai ganhar e perder antes de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico, além de criar subcontas para separar seus saldos e estratégias. Na descrição e no comentário fixado eu tenho um link para você se cadastrar na FTX, você ganha $5 de taxa mais 5% de desconto nos seus trades, tá? E eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, tem um link da FTX para instituições aí. A gente tem uma proposta bem interessante para você que é institucional. Preenche o formulário no link da descrição e teremos em contato. E para você que quer aprender como operar em uma corretora de alta qualidade como a FTX, dá uma olhada na mentoria que eu criei, que eu estou ensinando desde o básico de abertura de ordens até mercados futuros. Aproveita aí. Beleza, então bora pra análise. Antes de mais nada, cara, dá aquele like, tá? Se inscreve no canal, dá aquela força, tá? E vamos aqui falar do Bitcoin, tá? Que pelo menos aqui nesse momento, ó, ele tava naquele triângulozinho que a gente chegou a comentar. Começou a fazer ameaçar fazer um rompimento para baixo desse triângulo, mas aí ele segurou aqui no meio, que aqui dá aproximadamente uma linha mediana, se fosse botar um canal mediano aqui, ó. Eu gosto sempre dessa estrutura de canais por conta disso, ó. Segurou na linha do meio aqui do canal para poder subir. Lance é o seguinte, aqui ele chegou a fazer um início de um rompimento, só que foi um falso rompimento, né? Então ele fez um rompimento, fechou aquele candle, ele fez quase aquele padrão que eu mostrei no outro vídeo que eu tava querendo ver aqui, né? Tipo, se não ia fazer, tipo, fechar um fora, rompe, fecha um fora, depois volta. Ele fez isso tipo no H4, tá vendo? Então aqui ele fez meio que um falso rompimento. Aqui o detalhe aqui é uma região, né? Então se eu pegar aqui, ó, você vê os fechamentos de candles acontecendo aqui, ó. Então aqui ele fechou bem na região, né? Então aqui para baixo a gente poderia até continuar em queda, mas aqui não, ele respeitou a região, né? E aí segurou na região e voltou a subir. Agora que a gente tem aqui, a gente tem um mercado começando a querer fazer uma alta, só que não tão forte, tá? Isso aqui não tá tão bonito, não tá tão interessante, pelo menos ainda não pra mim. Eu cheguei a ver pessoas falando aqui de triângulo, tá? Aqui, ó, de um triângulo ascendente, por exemplo. Que pode ser também, pode, não dá pra descartar. Um triângulo ascendente, no caso, ele teria como alvo, ele teria como alvo essa região dos 45, por exemplo, né? Então, assim, poderia ser um movimento muito bom, tá? Daqui, por exemplo, poderia ser um movimento de 16%. Eu não vou tentar pegar esse movimento. Por que eu não vou tentar pegar esse movimento? Porque, para mim, ainda é uma operação contra a tendência. Por que é uma operação contra a tendência? Porque a gente está em tendência de baixa ainda. Pelo menos, se a gente olhar em tempos maiores aqui, você vai perceber que a gente está seguindo uma tendência de baixa. Então, a gente vê aqui de um topo mais alto, um fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e fazendo um topo. Então aqui, a gente está seguindo uma tendência de baixa. E agora a gente está chegando justamente nessa região aqui, que é um dos motivos de eu ficar mais cético com a alta, pelo menos por enquanto. Na verdade, com a reversão de tendência, tá? O que eu vou começar a pensar em alta aqui? Em que momento? Graficamente, tá? No contexto de fundamentalismo, em termos do mercado, o mercado não tá bom, tá? Vale lembrar, a gente tem aí conflito na Ucrânia, enfim, tem todos esses negócios do março, tem o Fed mexendo nos juros, talvez o mercado comece a cair até antecipando isso daí, né? Então, aquele detalhe compre no boato, venda no fato. Sabe essas velhas frases que tem de mercado? Então, assim, possivelmente pode ser que eles provoquem até uma queda antes do fato mesmo de março, porque já está bem claro que o Fed vai mexer nos juros, tá? Então é bom ficar esperto com isso.
Aqui é o seguinte, a gente tem essa tendência de baixa e como eu falei, o último topo que tocou a LTB foi essa região aqui, ó, tá? Foi esse topinho aqui, tá? Então, e aí a gente tem essa região ainda de resistência aqui em cima, então tem que ficar ligeiro com falsos rompimentos. Então, o que me faria pensar na alta aqui, ignorando o contexto, claro, mundial é falando apenas de gráfico, tá? Então aqui, ó, topo, fundo, topo, tá? Fundo. Então, se o mercado viesse aqui, ele poderia chegar até aqui, mas ele não romper e ele voltar a testar aqui, ele subir nesse daqui, romper nessa máxima, é a hora que eu começo a mudar meu viés para alta, porque a reversão de tendência, pelo menos por enquanto, ela está acontecendo apenas aqui. Se o mercado chegar, e é o que eu estou observando com mais calma, nessa região aqui, e aqui ele resolver cair, igualando esse fundo aqui, ou até perdendo esse fundo, tá vindo buscar de repente os 29, a gente tem esse ponto de reversão de tendência baixando mais um pouco. E a nossa reversão de tendência vai ser a partir daqui, tá? Então eu quero ver essa tendência sendo revertida para pensar em alta. Enquanto não for revertida, eu estou ainda com o olho na queda. Então, por enquanto, qual que é o principal movimento que eu estou de olho aqui? É justamente essa confluência aqui, ó, dessa LTB aqui com essa região amarela aqui. Tá? Então, essa LTB que está vindo daqui de cima, ó, tá? Confluindo, ó, por exemplo, chegando aqui, ó, confluindo com essa zona de resistência amarela, é o que mais me deixa de olho aberto para uma queda. Por quê? Vale lembrar, essa região aqui é uma região de forte suporte, forte resistência, porque a gente tem aqui em candles de 4 horas, até diário, ó, deixa eu botar no diário. Ó, nitidamente a gente vê aqui, ó, o preço batendo nessa região e voltando, batendo na região e voltando. Chegando aqui perto também, ó, voltando, então aqui a gente pode considerar também a gordura da região. A gente não tem a região como valor preciso, tá? Mas a gente pode falar que sim, aqui ele chegou próximo da região e voltou. Aqui, ó, começou a querer fazer um novo rompimento aqui também, ó, no diário e falhou. E aí depois ele rompeu. Quando rompeu com força, ele veio retestando e aí foi subindo. Quando caiu, repara que a queda mais forte veio justamente em cima dessa resistência. Então o mercado estava chorando aqui, chorando. Quando chegou nela foi onde teve um movimento com força e manteve-se abaixo dela. Então testou aqui. Olha quantos testes. Então quanto mais tem de teste na região, mais forte ela é. Aí veio aqui, testou, falhou e aí rompeu. No que rompeu, ele veio aqui, ó, testou, segurou e aí foi subindo. A gente começou a pensar que poderia ficar longe dessa região de vez. E o que o mercado fez? Veio, testou de novo a região, olha aqui, ó. De novo a região, aí ele veio aqui e ficou do dia 7 de janeiro até o dia 20 de janeiro sambando em cima dessa região para aí, enfim, fazer um rompimento. Então, para mim, o mais natural aqui é que essa região demonstre, sim, muita força vendedora, tá? Então você vê que aqui os candles, eles não estão candles de alto expressivo. Embora o mercado esteja subindo, a gente não está com candles com muita força. São candles que, assim, tem uma certa volatilidade, mas sempre com um corpo menorzinho. Então ele não consegue sair muito da abertura do fechamento do mercado que ele tinha. Então o mercado está com uma certa dificuldade aqui. Se, de repente, o mercado for fazer um movimento, por exemplo, como esse, de romper isso aqui com força, ele possivelmente deve segurar nessa região aqui. Aí a gente pode vir aqui retestar e num reteste, desculpa, e num reteste ele começando a querer subir, aí pode ser que dê uma oportunidade de tentar antecipar uma alta, mas ainda assim eu tomaria cuidado. Mas pode ser que dê uma oportunidade de antecipar uma alta. Rompeu isso aqui, beleza, a gente começa a pensar em alta novamente, tá? Em um cenário como esse, aí a gente não tem mais essa tendência de baixa implicando peso sobre a gente, só tem tendências de alta, né? Se for contar prazos maiores. Agora, o que acontece? A gente tem essa região que vocês já viram. O preço bate e volta, bate e volta. A tendência maior é o preço bater nela e voltar. E aqui é o seguinte, quando a gente faz um rompimento numa região importante, como foi, por exemplo, esse rompimento aqui, ó, a gente rompeu, a gente fez o reteste para continuar subindo, tá? Aqui, ó, rompeu, aí ele fez o reteste para continuar subindo. Então é normal fazer esse tipo de coisa de reteste, tá? Um rompimento, ó. Rompeu, fez o reteste, para continuar caindo ele caiu até aqui, mas aqui caiu mais lateral do que com tendência, né? Então aqui é o seguinte, fez um rompimento com força, rompeu. Então esse movimento aqui eu vejo como o mais provável movimento de reteste,
tá? Então ele retestar essa região. A gente tem a CLTB, cara. A CLTB também não tá fraca não, ela tá forte. Teve um toque aqui, 2, 3, 4 e aqui, ó, um quinto toque, dá pra dizer se a gente for considerar a região. Tá? Então cerca de 5 toques. Então é uma LTB forte com uma região forte. Por isso que eu ainda estou imaginando o preço chegando nessa região aqui e encontrando dificuldade. Talvez até vindo buscar os 29. E como eu falei, cara, tem muita gente emocionada com o mercado. Nesse momento a gente tem alguns indicadores de sentimentos que eles estão bem positivos, tá? Então assim, ó, aqui mesmo a gente tem, por exemplo, o long short ratio, tá? Aqui na casa dos 0.9, então tem mais gente shortando, tá? A gente tem open interest, tá? Então aqui é o agregado, tá? Então o agregado ou apenas o da Binance Futures também estão ali bem acompanhando bastante um ao outro, né? Open interest, meu, subiu muito aqui também, ó. 7 bilhões de operações abertas ali no agregado e, mano, tem muito volume, assim, tem muita gente entrou shortando, sim, tá? Então, cara, não descarte que isso aqui pode sim tentar liquidar uma galera. Então, como a galera tá shortando, o mercado tá querendo subir aqui, ó, indo contra a maioria, eu não descarto que aconteça aqui, de repente, um rompimento aqui para liquidar o pessoal e depois que liquidar, de repente ele faz uma volta e depois faz um movimento. É um dos cenários que eu tô considerando. Porque assim, pelo menos aqui, a gente tá vendo esse indicador aqui fazendo... agora abaixo, há muito tempo que ele não ficava tão abaixo assim. Só que, cara, teve momentos que o long short ratio, cara, ficou absurdamente elevado. Ó, que nem por exemplo aqui, ó. Ele tava em 1.4, deixa eu ver se dá pra ver a data aqui. Tá bem lento pra carregar. Eu quero ver se mostrava a data. Ó, aqui por exemplo, ele saiu de 1.4, ele chegou a 3.8 muito rapidamente. Tá? Deixa eu ver, dá pra medir o tempo desse troço? Deixa eu ver se consigo medir. Aqui, ó, em questão de 10 horas, tá? Em questão de 10 horas, ele saiu daqui, desse 1.4 aqui, ele foi até aqui em cima, ó, tá? Então ele alterou muito o long short ratio de 1.4 para praticamente 4 em questão de 10 horas. Então, assim, é um indicador que, velho, ele tem uma velocidade considerável também. Então, assim, eu não me iludiria nesse momento com o long short ratio nessa situação, porque para ele chegar aqui dessa região e ele começar a ficar muito mais comprado, é um movimento bobo, sabe? Então são poucas horas, ele pode fazer uma oscilação muito forte no preço e a gente sim ter, de repente, a análise de sentimento confluindo, inclusive para uma tendência de queda, tá? Então aqui por enquanto eu não estou considerando tanta parte de sentimento, pelo menos por enquanto. Eu estou considerando essas partes fundamentais de análise técnica, que é o meu ponto forte de análise técnica, tá? Sei sentimento, sei, mas não trago muito pro canal porque não é meu ponto forte, honestamente, né? E assim, eu quero me aprofundar mais, mas minha cabeça, cara, tem mais de um ano, tô passando por problemas bem sérios aí, então eu tô focado neles, eu tenho que resolver minha vida, não tô com cabeça pra estudar a fundo a análise de sentimento para trazer para vocês. Essa é a verdade, tá? Era uma coisa que eu queria muito, só que depois desses problemas aí eu tô com foco na vida, enfim. Mas, cara, a gráfica sempre funcionou muito bem para mim. Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe como é que funciona. E aqui pelo menos eu tô de olho nisso. É nessa falsa alta, como eu falei naquele vídeo anterior. Então, para mim, eu tô de olho nessa região aqui com a SLTB. O preço ele pode vir aqui chegar, por exemplo, nos 42, ameaçando fazer um rompimento? Pode. Mas daqui, de repente, ele começar a devolver. E é aí que eu tô de olho, é nessa devolução. Porque eu ainda acredito que o preço pode vir buscar, de repente, a região dos 30, porque aqui tá sendo o quê? É um rompimento com reteste, tá? E se a gente for olhar aqui, deixa eu até ver como é que tá a situação da retração. No momento a gente está em 50% e está chegando em 61% de retração de FIBO. 61% está em 39.680. Então, até mesmo pernada de retração de FIBO está confiando. Então, conflitando não, está confluindo. Tá? Então, a gente tem retração de FIBO, tem a região e tem LTB como uma zona de resistência muito forte. Então, assim, mas tem gente que não está vendo o canal de baixa. Beleza, o cara está vendo a FIBO. Tem gente que não está vendo a FIBO. Beleza, o cara está vendo a região. Tem gente vendo a região, beleza, o cara tá vendo o canal de baixa. E tem gente que tá vendo os 3 ou 2, enfim. Então por isso que a confluência é tão importante, tá? Então a gente pode ter sim uma dificuldade no preço. E o preço na sequência caindo. Aqui você vê que os candles eles não estão passando muita força, não tá passando
muita visão tipo de movimentos fortes e saudáveis de alta. Ele tá realmente bem arrastado, bem sofrido, tá? Então, não se iluda muito ainda com essa alta. Eu, pelo menos, eu não estou me iludindo com essa alta. Para mim, isso daqui, por enquanto, ainda é um movimento que tá muito fraco, tá? Então, fica de olho nessa situação. E como eu falei para vocês, só vou considerar alta depois que o mercado reverter aqui em cima. Se ele estiver nessa zona aqui, eu vou mais observar. Se ele começar a fazer um padrão aqui de queda a partir dessa região aqui, eu vou entrar vendido, né? Mas se ele entrar nessa região aqui, eu vou observar e ver qual é que é. E se ele subir daqui para frente, é onde eu vou começar a pensar em alta. Enquanto existe um canal de baixa botando força sobre o preço, a tendência de baixa existe. Então, eu continuo focando na baixa. É sempre a favor da tendência, tá? E respondendo uma dúvida que colocaram, acho que no comentário, eu não lembro onde é que foi, desculpa para quem perguntou, que falou, mas aí eu opero comprado daqui e tal, que não sei o que. Não. Evita operar contra a tendência. A tendência principal agora é de queda, tá? Então a gente tem o mercado fazendo esse movimento como movimento principal, tá? Então a tendência é que ele continue esse movimento aqui, tá? Então a gente tem esse movimento como um movimento sofrido, mais encurtado, e esse movimento como um movimento normalmente mais prolongado e mais rápido, talvez, posso dizer assim. Então aqui a gente tem um movimento aqui mais arrastado, mas cara, não é bom operar esse movimento, porque além de ser uma perda mais curta, né? Então às vezes você vai, por exemplo, entrar aqui para fazer uma operação aqui. Cara, é você, tipo, arriscar muito para ganhar migalha, tá? Então evita, tá? Então essas pernadas de alta que acontecem aqui durante uma tendência de baixa é mais arriscado, porque Cara, você sabe que a tendência principal é de baixa. Então, quem garante que, por exemplo, depois dessa pernada aqui o mercado não poderia fazer isso? Ou depois que ele chegasse e testasse aqui, ele não poderia fazer isso? Sabe? Então, você fica muito à mercê de um movimento de uma perna muito curta. Se tá essa perna curta aqui, evita, fica de fora, fica na tua, fica na paz. Não tem problema. Vai ter mais mercado depois. Porque a hora que ele começar a fazer esse movimento aqui, ó, digamos que chegou aqui, encontrou resistência, aí ele começou a fazer daqui uma tendênciazinha de baixa, você tem a tendência, tá? Não é a certeza. Você tem a tendência de ter um movimento muito mais prolongado ao seu favor, porque você sabe que a tendência é de baixa e que a perna aqui em cima é uma perna mais curta e você pode fazer... Você sabe que essa perna chegou ao cansaço. Então você pode chegar pegando esse ponto de reversão da perna que tende a ser mais longa. Então, se aqui a gente tem a tendência de baixa, imperando sobre o preço, a gente vai operar a favor da tendência. Sempre a favor da tendência, deve isso como uma regra, tá? Nunca contra. A não ser que tenha um espaço muito bom para se trabalhar aqui, sabe? Que nem, por exemplo, aqui foi do dia 24 de janeiro, e aqui a gente está no dia 1 de fevereiro. Então, tem um espaço mediano, mas o mercado não é tão assim, sabe? Então, assim, se fossem candles semanais, que vai ficar o mês todo subindo, você olhasse uma puta retração interessante, aí talvez poderia valer a pena operar comprado ainda, porque a gente tem uma quantidade de candles relevante, uma possibilidade de alta percentual muito relevante da base até ali. Agora, se for contar da base até aqui em cima, beleza, 24%, é dinheiro, mas quando é que você vai começar a pegar o sinal? De repente ele veio aqui você não conseguiu pegar a sombra, o mercado veio aqui, retestou, de repente, digamos que aqui nesse rompimento aqui, ó, você vai falar, beleza, dá para pensar numa alta. Aí daqui você pega um movimento que pode ser de 5, 6, 9%. Então, assim, cara, você não vai prever o futuro. Então, vai com calma. Se é uma perna que tende a ser mais encurtada, você não tem por que pensar em operar ela, tá? Opera as pernas que são mais longas, que são a favor da tendência, tá? Isso aqui é só se fosse fazer um hedgingzinho. Então você tá operando vendido aqui, aí de repente aqui você abre uma compra de leve, tá ligado? Pega esse movimento aqui da compra, realiza a compra aqui em cima e continua a perna vendida que você tinha entrado aqui em cima. Aí sim, beleza, dá pra brincar um pouquinho, mas fora isso, não. Então, ainda continuo com a ideia da falsa alta, pelas razões que já expliquei em termos de análise técnica. O que vai me fazer mudar o pensamento é justamente o rompimento dessas regiões aqui dos 45.600, 44.216. O mercado precisa romper essa região aqui para reverter essa tendência de baixa que está atualmente. O triângulo aqui embaixo, eu não vejo ele dessa forma, pelo menos não por enquanto, tá? Mas não sei, vai saber que tem uma galera vendo e de repente move o mercado dessa forma.
Mas eu tô de olho justamente nessa confluência de Fibo com região e canal de baixo, tá? E o topo do canal de baixo. Então o topo do canal de baixo pra mim é o que vai definir ali a entrada. Se o mercado mostrar um desgaste ali, é onde eu penso em fazer uma entrada vendido e de repente realizar aqui nos 29 ou, não sei, talvez carregar, não sei. O que eu sei é o seguinte, março tá aqui, tá? E mês de março vai vir as notícias do Fed, que a gente já sabe que vai ter aumento da taxa de juros, a gente já sabe que isso vai abaixar o mercado como um todo ali, né? Vai afetar o mercado de ações, vai afetar tudo isso daí, e possivelmente deve afetar as criptos no curto prazo, mas assim que o preço se estabilizar, eu acredito que as criptos devem recuperar com força, tá? Então, galera, análise de hoje, tá? Espero ter gostado do vídeo, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, dá aquela força. Como eu falei, tô querendo voltar no ritmo do canal aí em breve, só tô acertando umas coisas aqui primeiro, mas quero voltar a mandar vídeos diários, quero voltar a mandar vídeo de análise de altcoins, inclusive tô querendo fazer umas brincadeiras aí para as análises de altcoins ficarem ainda mais interessantes para vocês, então vamos ver como é que vai ser, valeu? Então é isso aí, espero ter gostado do vídeo, valeu, falou, até mais e tchau, até mais.